Josué, capítulo 24, 14, 15 e 16. Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Verso 16. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar ao Senhor para servir outros deuses. Eu quero, em poucos minutos, falar a respeito desse texto muito conhecido, e já com certeza pregado aqui nesse altar por algum homem de Deus, alguma mulher de Deus, que teve a alegria de ministrar sobre a tua vida. E quando falamos de família, logo nos remetemos a esse capítulo 24, versículo 15 de Josué, onde Josué levanta a sua bandeira, a sua voz, e prontamente diz: olha, eu e a minha família, eu e minha casa, em algumas versões, serviremos ao Senhor. Decidimos servir ao Senhor, escolhemos estar com o Senhor. Mas se nós tivermos atentamente, voltando aos versículos anteriores, principalmente na expressão inicial do versículo 14, nós vamos ver Josué, o grande líder, que tinha a responsabilidade de conduzir o povo à terra que Deus tinha prometido a Abraão, a Isaque e a Jacó, mencionar que o povo precisava voltar a temer ao Senhor. E logo me vem a consciência que o temor do Senhor é um princípio de sabedoria. E a gente tem visto muitas pessoas nos dias de hoje temer a pandemia, ter medo, né? Ficar com ansiedade, preocupação por alguma coisa que não vai, parece, dar conta. Parece que não tem força, não tem condições, é muito problema, é muito assunto, é muita responsabilidade nos ombros. É o tamanho do problema que a gente muitas vezes, a gente até próprio cria com as nossas próprias mãos. Muitas vezes a gente coloca as coisas que não deveriam estar em primeiro lugar, que deveria ser Deus em primeiro, mas colocamos outras coisas e priorizamos outras coisas, e no lugar de Deus, essas coisas ficam tomando a nossa prioridade, o nosso tempo, a nossa exaustão. Mas aqui Josué está chamando a atenção do povo a não ter medo, mas sim honrar a Deus. Porque esse temor aqui é um temor de honra, é um temor de respeito, de admiração. É alguém que sabe do que Deus realmente representa, do que Ele realmente é, e coloca Ele no seu devido lugar. E ele começa a mencionar: olha, vocês precisam temer ao Senhor e servi-o. E aí ele cita duas palavras interessantes que a gente precisa meditar também. Primeiro ele diz: com integridade e fidelidade. Olha, e preste atenção nessas duas palavras, integridade e fidelidade. Precisamos mais do que já foi preciso num dia de hoje, de homens e mulheres íntegros, que não se corrompem, que levam realmente a sério o seu cuidado, principalmente com o seu relacionamento com Deus. Depois, com o compromisso assumido com a esposa, com o marido, com os filhos, com a igreja a qual congregam. Pessoas que entendem que tem que andar no caminho reto, que precisam ser pessoas diferentes, pessoas fiéis, pessoas que vão honrar ao Senhor com seus dízimos, como foi dito aqui, com as suas práticas, com as suas palavras, com o seu comportamento, no seu trabalho, na sua circunvizinhança, na sua igreja, no seu ciclo de amigos. Pessoas que não vão ceder às tentações, às seduções no mundo.
E aí ele começa a mencionar algumas dessas que estão na subsequência dessa conversa, desse diálogo, dizendo: joguem fora os deuses dos seus antepassados, coisas que estavam tirando o primeiro lugar, que estavam tirando eles dessa seriedade, dessa integridade, dessa fidelidade. E o que são esses deuses hoje? São tudo que a gente coloca realmente diante de nós e dizemos: olha, se tocar nisso aqui eu não sei o que eu vou fazer, se mexer no meu dinheiro eu não sei como é que eu vou lidar. Você quer ver muitas vezes um homem que não conhece a Deus irritado, brabo? É só você ver ele sem dinheiro. Se tocar no dinheiro de alguém que coloca o Deus dele como o dinheiro, ou prioriza o dinheiro, se ele tiver sem dinheiro ele vira um bicho, porque ele colocou o dinheiro como alguma coisa que tem que estar em primeiro lugar na sua vida. Outros são carros, outros são casas, outros são bens, outros até pode dizer que são filhos. Os filhos são os primeiros. O casamento em primeiro, não. Isso pode ser um Deus, isso pode tirar os teus olhos do que o Senhor tem para a tua vida. E aí a gente começa a entender que Josué vai, como diz o pessoal, na veia. O papo com Josué e o seu povo, porque ele era um líder responsável. E olha a importância de a gente falar a verdade aqui no púlpito, ser guiado por Deus. Ele vai no papo reto, ele vai dizendo aonde realmente ele identifica que existe um problema, e um problema grave. Deus tinha uma promessa, Deus tem uma promessa para a tua casa, para a tua família, para a minha casa, para a minha família, mas eu preciso me enquadrar dentro do projeto de Deus, não no meu projeto, não na minha ótica, não naquilo que eu determino como filosofia de vida, não. Deus tem um segmento reto e íntegro para cada homem, para cada mulher, para cada esposo e para cada esposa, para cada pai, para cada mãe e para cada filho. São princípios de Deus que nos levarão a herdar esta terra. Josué, sabendo disso, começa a confrontar o povo e começa a relatar algumas coisas que ele visualmente estava vivendo. E ele diz: olha, vocês estão se esquecendo de tudo que Deus fez para vocês. E ele começa a relatar os seus antepassados. Viveram além do Eufrates, no Egito. O que eles faziam no Egito? Amassavam argila e palha para fazer tijolos, para levantar pirâmides para Faraó. Era vida de escravidão. Não era o propósito de Deus, mas eles tiveram que passar por esse período. E ele começa a dizer: vocês querem esta vida? Vocês querem voltar a viver a esse tipo de compromisso, esse tipo de escravidão, esse tipo de vida? Ou seja, ou vocês querem decidir estar do lado de Deus? E aí ele levanta a sua voz dizendo: eu e a minha família tomamos uma decisão, nós vamos servir ao Senhor. Nós escolhemos estar do lado de Deus. Olhe para mim, irmãos, pequenas ou grandes decisões, todos os dias nós vamos ter que tomar. Não é o pastor Sérgio que vai tomar decisão por você, é você que toma a tua decisão. Ele vai orar, nós vamos orar, a igreja vai orar, mas a decisão é sua. Quer ver só uma simples decisão? Levantar da tua cama todos os dias, é você que tem que tomar essa decisão. Fazer as suas higienes pessoais, é você que tem que fazer por você. Se alimentar, ir para o trabalho, fazer os seus compromissos diários, você precisa estar lá, você precisa bater o cartão, você precisa executar. São decisões diárias que você e eu temos que tomar todos os dias. Agora aqui existe uma coisa interessante: como é que nós vamos tomar essas decisões? Qual é a condução da nossa vida? Guiados por Deus, pelo seu princípio de vida, ou pela nossa conta própria e risco? Porque se você tiver com a tua conta e próprio risco, tomar do seu jeito, fazer da tua forma, meu irmão, Deus não vai violentar, não vai pesar a mão sobre você, mas as consequências virão. Você está sobre a sua responsabilidade, não a de Deus. Então Josué diz: ei, olha, nós temos uma coisa para falar para vocês.
Se vocês quiserem ficar nessa terra, se vocês quiserem passar além do Eufrates, ou até voltar para o Egito. O que é o Egito, irmão? Para nós que conhecemos um linguajar evangélico, é o mundo, é o pecado, é a vida que desagradava a Deus, é a bebedice, a glutonaria, é a fofoca, é a intriga, é a pornografia, a prostituição, hábitos que não são de quem é um homem íntegro e reto, de uma mulher de Deus, de um homem de Deus, de uma família de Deus. Hoje nós precisamos colocar isso em pauta e dizer: ei, eu tomo uma decisão hoje. Se tem alguma coisa na minha vida que está me afastando de Deus, está me afastando do propósito do Senhor, eu não quero mais. Eu escolho estar do lado de Deus. E aí o povo, quando ouve Josué falar, porque a liderança tem um peso muito grande, nós esperamos muito da liderança, nós esperamos muito das pessoas que estão acima de nós uma decisão, e até muitas vezes esperamos para tomar uma decisão ainda mais pautada na segurança. É isso mesmo. E aí eles olham Josué dizendo isso, e olha a resposta no verso 16. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Irmãos, olhe para mim, quantas vezes as tentações ainda vão bater na tua porta e na minha? Quantas vezes a busca por alguma coisa que nós almejamos, algo material palpável, algo que a gente sonha. Eu não estou pregando apologia contra sonho, contra bens, contra conquistas, contra sonhos que você tem, contra metas que você traçou, mas se isso não estiver te aproximando de Deus, pense bem. Se isso estiver levando você para longe da tua esposa, do teu marido, dos teus filhos, e principalmente de Deus, escolha deixar isso em segundo plano, porque isso é trágico. A terra que eles pisavam não era a terra que Deus ainda tinha prometido para eles. A terra era boa, mas não era Canaã. A terra pode até estar boa para você, o teu ambiente, a tua casa, o que você conquistou, pode até estar muito confortável, mas Deus tem um lugar melhor do que esse, para minha família e para a sua. Pode até estar muito gostoso a gente estar aqui numa igreja confortável, mas mesmo que a gente goste desse lugar, o nosso lugar é o céu. Lugar de família crente é céu. Nós vamos chegar um dia lá, nós vamos adorar Ele na beleza da sua santidade. Enquanto isso não chega, não se apegue a esta terra, não se prenda às coisas materiais, não se iluda com as seduções e as propostas que virão todos os dias para minha família e para a sua também. Eu vou citar aqui algumas famílias na Bíblia que tiveram seduções de problemas, e talvez você vai se identificar com algumas. A primeira, a família de Adão e Eva, que tinha tudo para dar certo, moravam num jardim. Bíblia diz que na viração do dia Deus ia ter com Adão, eles tinham comunhão, era uma vida pacata, serena, eles eram donos daquela terra. Os animais eles dominavam, eles tinham a bênção de Deus. Em Gênesis 1, 28, a Bíblia diz que Deus abençoou eles, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, dominai a terra. E ainda, meu irmão, naquele período, onde tudo tinha sido bem estabelecido por Deus, existia uma grande ordem dizendo: mas desta árvore, deste fruto, vocês não vão tocar. Eles podiam fazer tudo. Aquela primeira família tinha toda a liberdade possível. Até alguns aqui também podem dizer: eu sou livre, eu tenho liberdade, Cristo me libertou, eu estou diante de Deus. Mas tome cuidado, tem coisas que ainda estão sendo perigosas para mim e para você. Não dá para flertar. Nós temos que deixar aceso em nossa memória coisas que Deus disse para não tocar, nós não devemos tocar. Coisas que Deus disse para nós nos relacionarmos, nós não devemos nos relacionar. São decisões.
E Deus coloca para ele dizendo, olha, não toca, não come. E o que acontece? A gente conhece a história. A Eva tocou no fruto, comeu do fruto e deu para Adão um fruto. E quando Deus, em Gênesis capítulo 3, foi falar com Adão, o que Adão disse? Senhor, ouvi tua voz e temi. Mas quem te disse, o diálogo é esse, que estavas nu. Comesse tudo o fruto da árvore que eu disse para não comer. Olha a decisão errada aí. E aí ele menciona dizendo, não, Senhor, foi a mulher que tu me desses. Me deu do fruto eu comi. Chama-se transferência de responsabilidade. Deus tinha dado uma ordem. Deus disse, não toca, não come. Tem muita gente tocando naquilo que Deus está dizendo, não toca, viu, homem? Não toca, viu, mulher? Não toca, viu, jovem? Não toca, adolescente? Não toca, porque isso vai dar ruim. Isso vai dar problema. A decisão errada vai trazer consequência. Então Deus vai ter um diálogo com a Eva. E chega em Eva e diz, Eva, comesse do fruto. Ela disse, foi a serpente que me enganou. Olhe para mim, irmão, minha irmã, quando eu decido estar do lado de Deus, e tenho uma vida com Deus, e ando com integridade e fidelidade com Deus, dificilmente eu vou ser enganado por esses engodos de Satanás, porque alguma coisa dentro de mim, algo que eu tenho ligado com Deus, o Espírito Santo, antes de eu decidir, vai me avisar, toma cuidado. Não faça esse negócio, não dê essa resposta, não dê esse passo, não faça isso ainda, não é o tempo para você, não é o momento, você é casado, você é casada, você é cristão e isso não te pertence, não combina com você. Aí você atentamente ouve a voz de Deus, e Deus te dá um grande livramento, de uma pornografia que pode entrar pelo teu celular, de um flerte que pode entrar por alguém que te dá um elogio, de alguma coisa que você pode ser tentado a fazer e dar um passo errado e destruir aquilo que Deus te deu chamado família. Consequências, decisões erradas. Olha o que acontece com esse casal, perderam esta comunhão com o divino, e na sequência do grande erro desse casal, houve também, vamos dizer assim, um respingo na vida dos filhos, porque toda consequência que o papai e que a mamãe erram, também os filhos percebem, também os filhos carregam algumas coisas que nós não queríamos que eles observassem e que eles tivessem passando também, mas eles estão juntos na casa, eles estão juntos no ambiente, eles emocionalmente também choram quando você chora, eles também ficam aflitos quando você e eu ficamos aflitos, papai e mamãe. E aí isso acontece porque os próprios filhos desse casal, você conhece a história, Caim e Abel, foram os primeiros protagonistas desse grande homicídio que houve por causa da inveja. E aí eu me começo a pensar, irmão, pai e mãe, quantos pai e mãe estão comigo aqui? Quantos de vocês têm mais de 2 filhos? Levante a mão. Ou mais de um filho. Você pode dizer para mim, não vamos aqui negligenciar a resposta, a gente cria os filhos iguais? Sim ou não? Não cria. Pastor Sérgio tem 3 filhos, se eu vou perguntar para ele, ele deu os princípios bíblicos de educação, de cultura para os 3, mas os 3 são diferentes. Tem um que a gente tem que apertar um pouquinho, tem um que a gente tem que cobrar um pouquinho mais o estudo, tem um que a gente precisa pedir um pouquinho mais atenção em alguma coisa, tem outros que a gente fala uma vez, eles vão, eles fazem, eles executam, eles produzem, eles são rápidos, mas tem um que são um pouquinho mais lento, é o temperamento, é a forma de ser, é a característica pessoal daquele filho que você, pai, sabe que você precisa ficar um pouquinho mais de olho. Será que a Eva não prestou atenção que existia um problema nesse filho chamado Caim? Mas quando a gente decide as coisas erradas, quando a gente sai da presença, quando a gente não entende que sem Deus, sem a graça, sem a palavra, sem a orientação do Senhor, a gente fica propenso ou suscetível a alguma coisa que o mundo pode nos enganar, a gente falha.
Mas mesmo que acontecesse isso, mesmo que a Bíblia mencione esse fato, mesmo que a gente observe que Deus jamais abandonou a família de Adão e Eva, a gente não está livre de ver um trágico assassinato dentro da primeira família que tinha tudo para dar certo. Talvez você esteja ouvindo aqui e pensando: meu Deus, a minha família está nesse nível, nós estamos brigando todos os dias dentro de casa, nós estamos perdendo a alegria do casamento, nós estamos perdendo espaço para a televisão, para a internet, para outros tipos de compromissos de pessoas que entraram na nossa história, na nossa vida e nos afastaram de Deus. Olhe para mim, eu vou dizer uma coisa para você: Deus ainda continua esperando a tua decisão, Deus ainda continua te chamando e dizendo: vem para mim, meu filho, vem, traz a tua família, traz a tua casa, traz aqui, eu vou te ajudar a cuidar melhor dela, porque desse jeito, irmão, você sabe que nós estamos fadados ao fracasso. Ainda usando uma outra família, a Bíblia Sagrada no livro de Gênesis capítulo 6, agora falando da família de Noé, também Deus olha para Noé e chama ele de homem íntegro e reto. A mesma palavra que o próprio Josué menciona para que o povo se tornasse ou voltasse a ser. Olhe para mim, como estamos precisando de Noé nos dias de hoje. A Bíblia diz que a vida do Filho do Homem será semelhante nos tempos de Noé. Se você olhar o cenário, já está claro, já está muito bem montado. As pessoas buscando seus próprios interesses, comendo, bebendo, se dando em casamento, fazendo o que bem querem, curtindo a sua vibe. Mas Deus olha e vê Noé, um homem diferente, numa sociedade corrompida. E ele diz: Noé, eu vou falar para você uma coisa, eu vou destruir a humanidade, eu me arrependo de ser feito da humanidade, mas contigo, Noé, com a tua família, Noé, eu vou fazer um compromisso. Oh glória! Eu faço uma aliança com você. E ele começa a traçar o plano. É uma arca, não é? A estatura é essa, o tamanho. Não temos tempo para falar disso tudo, que daria uma grande mensagem. Mas vocês vão construir essa arca num determinado ponto dessa história. A Bíblia diz que iria um dilúvio, eles entrariam na arca e seriam salvos, porque Deus trabalha com decisões que Ele mesmo executa planos para que salve a tua casa e a tua família. Meu irmão, minha irmã, eu olho para isso e fico pensando: precisamos de Noé levantando nessa noite, aqui nesse templo, porque a vinda do Senhor está perto, e nós precisamos desses homens e mulheres que decidem dizer: eu vou levar a minha família para a arca. O que é a arca hoje, irmão? Essa igreja, esse lugar onde Deus fala, onde Deus instrui, onde Deus orienta, onde Deus vai dando a instrução para a tua semana, para os teus dias, aonde Deus vai te guardando, aonde Deus vai dizendo para você: faça desse jeito, marido, faça desse jeito, esposa, faça desse jeito, pai e mãe, e você será salvo. Quantos aqui querem salvar a sua família? Quantos aqui querem salvar os seus filhos? Eu quero salvar a minha família, e por isso trago a minha família para a igreja. Quando não estou aqui no Templo Central, é impossível estar fora da igreja no final de semana, e na terça-feira estou sentado no teu lugar, ouvindo o meu pastor, porque sei que preciso dessa instrução para ter salvação na minha casa. O problema é que a gente acaba esquecendo disso. É muita coisa, pastor. É dinheiro, é conta, é boleto, é sonho. O final do ano está chegando. A gente não chegou aonde gostaria. Ainda as dívidas estão batendo na porta. Ainda não tomei a minha vacina, ainda não sei o que vai acontecer, parece que está surgindo mais um rumor, eu não sei se ainda é verdade, mas ainda que tudo aconteça, e que tudo vire de cabeça para baixo, a garantia que eu tenho é que o Senhor quer a minha família, e atua dentro da arca. Leva a tua família para dentro da arca, leva a tua família a obedecer a Deus, e decidir hoje a servir ao Senhor com integridade e fidelidade. Estamos vivendo no tempo dos influencers. Sabe o que a gente tem observado? Eu tenho um menino aqui, o Mateus, de 12 anos, fez 12 anos. Queria receber a oração do pastor Sérgio. Isso é interessante, porque eles são que nem uma esponjinha. Qualquer youtuber hoje, se você não chegar primeiro na vida deles, leva eles. Sabia?
qualquer um que chegar primeiro na vez, com uma conversinha engraçada, com um videozinho, com um joguinho, com uma brincadeirinha, eles falam com uma trollagem, leva eles. Mas você, pai e mãe, você, homem e mulher, pode chegar na frente, pode chegar primeiro, pode ser o primeiro a instruir, pode ser o primeiro a ensinar, pode ser o primeiro a falar daquele assunto, porque se ele digitar qualquer tipo de palavra, que ele tenha curiosidade, e ele digitar lá no Google, ele vai descobrir de todo quanto é tipo de jeito e forma. Nós precisamos entender que a maior influência que começa dentro da nossa casa se chama família. Nós precisamos influenciar os nossos filhos a ler a Bíblia. Nós precisamos influenciar a nossa casa a servir a Deus. Como o pastor mencionou, acordar de madrugada, buscar o Senhor, jejuar, ter um culto doméstico. Precisamos ler a palavra para eles, se ainda eles não têm condições de entender a palavra. Precisamos ter uma vida de oração e principalmente ser a referência de gente que serve a Deus. Se você não fizer, outro vai fazer, irmão. Vai ser o professor, vai ser o amigo dele, vai ser o vizinho, vai ser o internauta, o youtuber, vai ser qualquer um. E a gente acha que quando eles estão quietinhos, lá no quarto, lá naquele momento que parece que não tem barulho, que você sente tranquilidade para dormir, Satanás não vai trabalhar, ele trabalha nesta hora, é no oculto, e ele não tem pressa de ganhar o coração dos nossos filhos e da nossa família. Ele é astuto, mas você pode ser mais. Jesus nos ensina que temos que ser astutos como uma serpente, mas simples como a pomba. Olha o que eu vou dizer para você, ainda usando uma outra família para terminarmos. Ainda Gênesis capítulo 12, quando nós olhamos a história de Abraão, vimos Deus chamando Abraão, para chamar Abraão de pai da fé. Ele diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teus pais, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Não tinha Waze, no Google Maps, não tinha nada que pudesse conduzir o Abraão, a não ser a voz de Deus que dizia para ele: vai. O que é isso, pastor? Sensibilidade, discernimento que nós precisamos ter em nossa vida. Como é que a gente vai manter uma vida com Deus, se para qualquer informação a gente vai para os sites de pesquisa? Como é que a gente vai manter uma vida com Deus, se o maior tempo da nossa vida hoje é olhar para as coisas desse mundo? Como é que a gente vai manter um casamento fiel, um casamento pautado no voto, no compromisso feito diante das autoridades, do pastor de Deus, das testemunhas? Como é que a gente vai viver, meu irmão, se a gente não tiver uma intimidade com Deus e uma sensibilidade para ouvir o que Deus vai mandar você fazer? É só assim para a gente não ser enganado. Então Abraão sai, 75 anos de idade, vai na direção de Deus. Escute isso, por favor. E ele anda num caminho aonde parece que não vai ter problema, mas ele passa por vários problemas, como muitos homens e mulheres aqui presentes já vivenciaram. Decide dizer para sua esposa que ela era sua prima, não era sua esposa, com medo de morrer quando ele desce para o Egito. Uma decisão errada, houve consequência, mas Deus não deixou de ser o Deus de Abraão. Decisões que tiveram lá para frente consequências, quando Deus olha para ele, Gênesis 22, 2, e diz para ele: Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, o filho que tu amas, e leva em um dos montes em Moriá, e ali oferece como sacrifício a mim. Eu vou conjecturar, pensar numa coisa: por que Deus pediria isso para Abraão? Sabe o que acontece? Abraão recebeu uma promessa, um filho que viria e seria como as estrelas dos céus que não poderiam ser contadas, como a areia do mar que não poderia ser contada. Só que quando o filho nasce, o Isaac, isso tira um lugar que não deve ser tirado do coração de um pai e de uma mãe. O primeiro, o Abraão fica deslumbrado com aquela criança. Ele parece que fica desnorteado. É aquele filho que chega na tua vida e você estava tanto tempo orando e pedindo a Deus aquela bênção, aquela promessa.
aquela cura, aquele milagre, aquela casa, aquele negócio próprio. E quando Deus te deu, parece que não teve mais tempo para vir para a igreja, não teve mais tempo para orar, não teve mais tempo para ler a Bíblia, não teve mais tempo para fazer propósito, e nem para voltar aqui para agradecer. Muitos não fazem. A sensação que eu tenho é que aquilo tomou uma proporção na vida de Abraão, que Deus olhou para ele e disse: Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, Deus fala para ele, o filho que tu amas, ele diz o nome, Isaque, e leva em um dos montes. Mas Abraão tinha um outro filho, que ele tinha tido com a escrava Agar, chamado Ismael. Mas o filho que tomou o lugar de Deus no coração de Abraão foi Isaque. Quando ele chega no holocausto, a Bíblia fala que ele monta o altar, que ele vai sacrificar o menino, como Deus tinha o pedido, ele decidiu fazer isso. O anjo brada dizendo: não faça mal o menino. E a conversa continua dizendo: ali está o cordeiro. E ainda continua o diálogo dizendo: agora sei que tu me amas. Eu vou parar de pregar aqui, irmão. Mas eu quero te dizer uma coisa: tudo que estiver tirando o primeiro lugar na tua vida, que tem que ser de Deus, vai perder. Se é o teu trabalho, toma cuidado. Se é o teu filho primeiro, o teu filho é o primeiro que tem a condição de vestir, de comer, o benefício, é o reizinho da casa, toma cuidado. Se é o teu casamento, se é o teu projeto, se é o teu sonho, escute isso: tudo que tiver em primeiro lugar é tudo, exatamente tudo, Deus um dia pode requerer de você. Que Deus tenha misericórdia de nós essa noite, e que possamos voltar e decidir primeiramente ter Deus em nossa casa. Deus é o centro da família, pastor Richard. Deus é a base de toda a estrutura cristã. Jesus é muito maravilhoso quando diz em Mateus capítulo 7, versículo 24 em diante, dizendo: olha, dois homens. O primeiro ele chama de homem prudente, ouviu as palavras e as praticou. Vieram as chuvas, vieram os ventos, veio a enchente, a casa sentiu tudo isso, porém ela permaneceu de pé, porque o alicerce era rocha. Depois ele diz: um outro homem ouviu as mesmas palavras, vieram as mesmas condições climáticas, a chuva, o vento e a enchente, e a Bíblia diz que foi grande a sua ruína. A diferença é porque um ouviu e praticou o que se ouviu, e o outro nada fez com o conhecimento que recebeu. Decisões, pequenas ou grandes, todos os dias tomamos decisões.